Olá, pessoal. Desculpa o cenário, a iluminação, tá tudo péssimo, né? Mas aqui no quintal eu tenho mais. Eu posso passar melhor, posso gravar melhor esse vídeo. Lá dentro é muito muito zoadão. Se bem que as obras vai já começar, né? Quinzinho, né? Na realidade, eu gravo esse vídeo, esse e outros, pra ficar guardado, sabe? Meu canal não tem expressão, não é um canal que vai um monte de gente assistir. Não vai muita gente assistir. Talvez vá algum e outro lá e veja alguma coisa. Mas eu não tenho muitos inscritos, mas eu gosto de gravar pra lembrar de como eu tava me sentindo num dia, pra lembrar de mim, de alguma coisa da minha casa, dos meus filhos. Ultimamente eu tenho gravado muitos canais, muitos vídeos, não muitos não, alguns vídeos sobre como eu estou me sentindo, né? E se eu fosse falar como eu tava me sentindo, desabafando, gente, eu tô me sentindo, eu não sei explicar. Eu tô mais assim, sabe? Tô me sentindo só. Como eu já falei em outro vídeo, só, mas ao mesmo tempo feliz por estar longe de algumas pessoas, né? Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que saem da sua vida e é bom. É bom pra pessoa que saiu, né? É bom pra você. É bom pra todos. Mas tem pessoas que você sente falta. Tem pessoas que você gostava muito. Tem pessoas que você tem aquele apego. Que eu descobri que não é bom ter apego com pessoas, com objetos, com nada. Acho que a gente não deve ter aquele apego de querer segurar, querer a pessoa sempre perto, querer ter essa apego mesmo, apego emocional. Não é bom não, sabe por quê? Que eu digo que não é bom? Porque eu senti na pele, sabe? Eu tinha pessoas que eu gostava muito de estar perto, de conversar, sabe? A gente tá jogando papo fora. E simplesmente essas pessoas, né, como eu disse, estão cuidando da vida delas, estão prosperando, estão vivendo, né? Então, tem suas famílias, são pessoas que têm vida, né? A vida delas. E que eu, de repente, eu me senti muito excluída. Eu mereço? Mereço, gente. Eu não sou uma pessoa tão legal. Eu tô falando sério, eu não sou muito legal, sabe? Eu queria falar aqui como se eu estivesse falando para um psicólogo, tá? Eu vou falar um pouco sobre mim como se eu estivesse me abrindo para um psicólogo. Ou para uma amiga. Eu não sou muito legal, gente. Eu sou chata. Muito chata. E eu descobri que tem pessoas que têm um dom que parece que foi feito pra me tirar a paciência, entendeu? E eu sou impaciente e intolerante com gente que não. Como é que eu posso dizer? Porque tem gente que é da sua índole, entra. É pessoa que você estima, que você não consegue nem se aborrecer com a pessoa. Porque mesmo que você se aborreça por um minuto ou dois, você gosta da pessoa, você considera a pessoa, você respeita muito a pessoa, você. Uma coisa que acontece muito que eu vejo é que, assim, se a pessoa lhe magoou de infância, aí lhe magoou na adolescência, lhe fez coisas horríveis na adolescência, mas daí pra lá ela mudou com você, sabe? Ela virou um anjo na sua vida, virou uma pessoa boa, virou uma pessoa, sabe? Que se ela te fez algum mal, passou, foi passado. Então, por quê? Pra mim, o perdão é assim. Se a pessoa fez um bocado de coisa comigo, mas aquilo passou e a pessoa mudou, a pessoa não faz mais. Pelo contrário, a pessoa reverteu, é como se ela agora fizesse o bem, só o bem pra mim.
Não tem por que eu lembrar de coisa que ela fez no passado e sentir raiva dela. Eu posso lembrar das coisas que ela fez no passado, mas eu não vou sentir raiva dela. Não vou mesmo. Agora, se a pessoa me fez raiva de infância, me faz raiva até hoje, eu com 42 anos, assim, nunca mudou as atitudes dela em relação a mim. E se mudou foi pouquíssima coisa que nem nota e muitas vezes muda pra pior. Então não dá, gente, por quê? É como é esse perdão que eu ainda não entendo. Porque pra mim o perdão é deixar a pessoa em paz, deixar a pessoa lá na casa dela, deixar a pessoa aí não desejar o mal. Ou seja, porque se eu perdoo aquela pessoa e ela faz de novo, e todo dia ela tá fazendo alguma coisa, e vai. Cara, você perdoou, mas você tem emoção. Gente, eu acho linda a história de Jesus. Jesus é perfeito e eu não sou. Eu sou totalmente imperfeita. Então, todo aquele perdão que Jesus, assim, dá logo de graça. Eu acho que eu sou mais parecida com Jesus na hora que ele tinha, sabe, que ele não aturava os fariseus. Que ele não aturava aquele povo lá enchendo o saco dele. Eu acho que a única coisa que eu me assemelho mais a Jesus é isso. Porque, cara, eu sei que todo mundo passou muita coisa na vida. Todo mundo for contar uma história, vai ter sabe? Mas a minha história, eu vendo a minha história, eu digo, como é que eu tô aqui? Como eu aguentei? Como eu superei? Como é que eu tô viva? Eu me pergunto, sabe? Porque, claro, tem história muito mais difícil do que a minha. Isso é só um desabafo. Antes que alguém me critique ou diga algum comentário. Eu tô desabafando pro meu canal. Então, gente, respeito porque o canal é meu, foi eu que criei, né? Eu sei que tá no YouTube, mas é meu, foi eu que criei, então eu tô desabafando. Então, eu queria dizer assim, que eu conheço pessoas com história muito, muito pesada. Mas o fato da pessoa ter a história pesada não diminui o peso da minha, entendeu? Ah, foi sua história. Passou, é coisa de quando você era criança. Ou coisa da sua adolescência, ou coisa de quando você tinha 20 e tantos anos. Isso já passou. É tão fácil dizer já passou. Mas as histórias, elas nos marcam. A gente é o que a gente viveu na infância até agora. Isso vai nos formando. Não tem como uma criança passa pelaquela fase que diz que ela tá formando o caráter dela, ela tá, entendeu? Então, eu tive uma porcaria de infância. Não totalmente, gente. Teve muita coisa boa, muita mesmo. Tô sendo cruel em dizer. Mas, sabe, foi muita coisa ruim na minha infância. Muita, muita mesmo. E eu lembro, não lembro direto, né? Às vezes eu lembro porque vem na memória. São traumas ou circunstâncias pós-traumáticas que não foram tratadas direito. Então, assim, eu olho para algumas pessoas, sabe, e digo, poxa, fulana é tão boa, ela trata todo mundo tão bem. Por que que eu não aguento pau no ouvido? Por que que eu não aguento certas coisas? Por que que eu deveria ser parecida com fulana? Mas eu não sou. Eu sou pavio curto. Ou se uma pessoa me encher demais o saco, às vezes eu aguento, uma hora eu explodo. Entendeu? Eu sou assim, gente. E assim, tá atribuindo a infância? Pode ser também. Pode ser também a genética. Meu pai era muito assim, sabe? E se for ver, a infância dele deve ter sido meio porcaria também, né? E eu sei, muita gente teve uma infância. Eu disse, pior do que a minha foi aquelas crianças que viveram na rua, que foram pedidas. Foi, sim, foi, com certeza. Mas não deixa de eu ter tido uma infância porcaria, entendeu? Uma infância porcaria misturada com coisas boas. Porque teve muita coisa boa, não vou mentir não. Teve coisa boa, mas teve amizades legais, né? Teve amizade falsa, teve amizade de todo jeito.
Mas teve tanta coisa assim. E eu sou uma pessoa que sou sensível demais, demais. Eu louvo a Deus por estar viva. Eu louvo a Deus porque Ele me concedeu os desejos do meu coração maior que eu tinha, que era a maternidade. Eu confesso pra vocês que eu não tinha muito sonho em casar, né? Eu lembro que eu dizia que eu queria ter filhos, mas eu não queria casar. Só que depois que eu tive o meu primeiro filho, né, e tudo, aí com certeza eu queria casar, eu queria fazer as coisas certas e diz que na Bíblia tá certo que é para casar, e então vamos casar. E o meu pai me dizia, olha, você não, antes dele morrer, eu tive o primeiro filho, ele disse, olha, você não tem o segundo filho sem casar. E assim foi, eu casei, né, no civil. Tem tanta coisa assim que você passa e você diz, poxa, como eu fui otária. Mas passou, tudo bem. Estou misturando os assuntos, né? Porque muita coisa eu passei, muita coisa eu fui otária. E em pensar que hoje, eu pensando assim, há um tempo atrás, né? Eu pensando, sonhando com o casamento da igreja, olha só, que bobagem. Com aqueles véus, com aquelas coisas. Que nada, eu nunca quis isso. Eu sempre achei este casamento uma, assim, porcaria, por quê? Não sei que eu tô falando muito dessa palavra porcaria, desculpa. Eu sempre achei casamento uma coisa muito ruim. Muito ruim. Todos os casamentos. Até o do meu avô e da minha avó, que todo mundo, lindo. Eu ainda não achava lá essas coisas, não. Assistia muita novela, assisti muita novela. Então eu achava muito aqueles, né, romance, aquelas coisas lindas que no final ficava junto, que era feliz para sempre. E não existe esse negócio de feliz para sempre. Existe o feliz que você vai deixar de ser feliz de vez em quando e tá tudo bem. Mas casamento não é, gente, assim. Não que eu tô falando porque eu tô casada, porque eu sou casada, gente, tudo bem. Com meu marido e tudo, mas assim, o meu maior sonho sempre foi mesmo a maternidade, né? Claro. Claro que depois eu quis casar e tá, e não me arrependo de ser casada, não. Mas o que eu quero dizer é que, por que eu não queria casar? Porque o exemplo de casamento que eu via, e o exemplo do casamento que eu via era tudo tão paia, sabe? Só achava bonito o casamento das novelas. Aquelas coisas de novela romântica, isso era lindo, eu achava lindo, né? Só que aquilo não é real. Aí, o casamento do meu avô com a minha avó, eu não achava não bonito não, nem não achava respeitoso, assim como o povo. Apesar que ele não batia nela todo dia, né? Como meu pai fazia com a minha mãe, ele batia bastante nela. Ela era muito agitada, assim, não calava por um segundo, e ele era muito... Então ele batia nela, gente, que horrível, né? Que horrível. Eu cresci dizendo pra mim mesma, se um dia eu casar e meu marido me bater, acho que não sei o que eu faço com ele, não. Tanto é que eu dizia pro meu marido isso, né? Pra não fazer isso, porque eu faria tal coisa que não seria legal. Porque eu cresci muito traumatizada. Eu via meu pai, eu era criança e via meu pai levantar uma cadeira, sabe? Ele já morreu, mas isso não vai interferir na salvação dele, nada não. Deus que sabe todas as coisas. Eu tô apenas dizendo uma verdade, né? Mas eu sei que meu pai devia ter algum problema, porque ele era muito estressado, ao ponto que quando ele tava calmo, ele era super gente boa e me fazia rir como nunca, e não tinha ninguém que me fizesse rir que nem pai fazer. Pra mim, pai era um grande humorista, apesar que eu via no olhar dele que tinha uma tristeza, que ele devia ter passado por alguma coisa também, ou ter alguma coisa que naquela época não tratava. Eu não sei, mas eu acho que ele tinha, sabe? Ele era muito pavio curto. Ele brigava por qualquer coisa, ele se irritava por qualquer coisa. E eu lembro dele levantar uma cadeira assim pra atacar na minha mãe, em cadeira de ferro. E eu era uma criança, gente. Eu acho que eu não tinha. Acho que eu não tinha 8 anos, não. Mas tinha uns 7 anos. Acho que eu tomei no meu filho mais novo.
E eu corri pra trás da casa. Eu lembro que eu não lembrava direito, assim, de orar e tudo, mas eu falei, né, como Deus ajuda. Eu lembro que de alguma forma eu orei. E eu voltei pra dentro. E quando eu voltei, do nada ele tinha baixado a cadeira. Mas ok, isso ele já tem batido nela outras vezes, né? Isso não era pra eu estar expondo aqui, gente. Eu não sei se eu vou postar isso no canal. E se eu postar, me desculpe. Como eu disse, eu ia usar como psicólogo e eu acabei falando mesmo. E não é legal porque meu pai já morreu. Mas isso é uma verdade que tinha, né, sobre ele, como eu tenho todas as verdades ruins sobre mim também. Não sou uma pessoa boinha, não sou uma pessoa maravilhosa, não. Tem muita pessoa que não gosta de mim, vai ver que não gosta com razão. E tem uns que gostam, eu não sei porque gosta, deve ver algo em mim que eu não vejo. Que eu tô me sentindo justamente assim, sabe? Nada, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo a pior pessoa. A pior pessoa. E assim, tanta coisa que eu vivi já passou, já passou. Mas de alguma forma deixou marca, gente. Deixa marca. Sabe, coisas boas deixam muita coisa boa dentro da gente, emoções boas. Tem muita coisa boa que. Tem muita coisa boa que tá dentro de mim até hoje, que eu vivi na adolescência, que, entendeu? Mas coisas ruins deixam marcas também. Aí elas lhe faz ser o adulto que você é. Muitas vezes não é pra você ser uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, uma pessoa que briga por qualquer coisa, nem uma pessoa ignorante, mas tudo que você viveu, sabe? Tudo que você passou, lhe formou assim, não é porque você quer. Toda noite quando eu vou dormir, ontem eu falei com Deus de uma forma tão estranha. Eu nunca tinha orado assim, sabe? Porque toda noite eu oro, isso é costume. Meu e do meu filho, né? A gente ora. E ontem eu falei com Deus como se eu estivesse brava. Poxa, Senhor, por que eu sou assim? Por que a minha oração foi de tão estranha? Porque geralmente eu oro para Deus sabe, humildade e tudo, essas coisas, me humilho, né? E eu orei de uma forma que eu tava exigindo, sabe? Eu queria saber por quê, o porquê de tanta coisa. Eu tava contando como eu tava me sentindo, como eu tava achando que eu era, como eu tava me vendo e eu comecei a dizer e falar. Eu comecei a falar mal de mim mesmo, sabe? E assim, mas assim, pelo menos eu reconheço que eu tenho esse meu lado pavio curto. Que não é tão curto assim não, gente. É porque, ó, teve uma frase que eu ouvi que fez todo sentido na minha cabeça. É assim, tem pessoas que provocam a gente, né, pra gente mostrar o nosso lado sombrio. Quando a gente mostra o nosso lado sombrio, a pessoa se faz de vítima. Mas sendo que essa pessoa já tem nos provocado de uma maneira assim, sabe? Não muito explícita. Então, assim, eu queria... é bem certo que eu não vá publicar esse vídeo, porque, né, tá horroroso, tá pesado. Mas é assim que eu tô me sentindo hoje. E, assim, amanhã... Diz que amanhã será um dia... Tomara que Deus tenha uma surpresa boa. As pessoas às vezes acham assim... Ah, fulano é tão estressado. Ele não tem nenhum direito de abrir a boca e falar em Deus. Ah, fulano é tão... Isso. Ela não pode falar em Deus. Porque ela nem é digna de Deus. Porque ela... Isso e aquilo. Cara, você não sabe quem é fulano por dentro. Você não sabe as feridas que fulano tem por dentro, sabe? Muito tempo eu julguei uma pessoa porque ela era assim, grosseira, ela respondia grosseiramente, ela, sabe, não é com todo mundo não, mas com a maioria da pessoa, ela tem a resposta afiada. E que eu não tenho uma resposta afiada com todo mundo, não, gente. É só com pessoas que eu não entra na minha mente mesmo, sabe? Não entra, pessoas, sabe? E ela tem essas respostas afiadas. Aí eu fui ver o que essa pessoa passou.
ou é a personalidade dela, o que ela viveu na infância, sabe? Ela até me contou um pouquinho da infância dela. Outro dia eu me vi do mesmo jeitinho dela. Cara, eu julguei porque ela é grosseira, assim, tem umas palavras que às vezes dói. E eu dia digo, gente, eu tô igualzinha. Não pode julgar, entendeu? Se um dia eu vejo uma pessoa brigando, gritando, mas a pessoa tá super alterada e a outra tá lá falando baixinho, aí eu julgo que aquela que tá alterada tá errada, porque ela tá alterada, porque ela tá brigando, porque ela tá falando alto. E aquela que tá falando baixinho, ela tá certa. Mas nem sempre, gente. Né? O leão, ele ruge alto. A cobra, ela é sorrateira, né? Bem calminha. Nem por isso o veneno dela não pode ser mortal, né? Matar um. Então, assim, quando você vê uma pessoa, digamos que ela esteja descompensada, que ela esteja brigando, ou que ela esteja respondendo mal, ou que ela esteja grosseira, lá no interior dela, ela não tá bem. Lá no interior dela, ela tá ferida. Então, assim, tem aquele dado de pessoas feridas ferem outras. E é verdade. E quando uma pessoa já tá ferida e outra chega todo dia pra ferir, cara, vai sangrar aquilo. Vai dar errado. Entendeu? Se você vê que uma pessoa já é assim, pô, evita. Evita. Hoje eu evito. Não que eu não gosto dela, eu gosto dela, eu oro por ela. Mas eu lembro que ela trabalha muito. Ela trabalha muito, ela trabalha de manhã até a noite. E ela não teve uma vida muito fácil, não. E nem tem, né? Hoje. E hoje eu entendo ela porque a falta de paciência dela. Com algumas perguntas e com algumas coisas. Eu também não tô assim, gente. Eu não tenho paciência para a pergunta besta ou para a pergunta óbvia, entendeu? É tipo assim, a pessoa tá vendo que aquilo tá acontecendo e ela tá te perguntando. Porque ela tá vendo, mas ela sabe o que tá acontecendo, mas ela te pergunta ainda. É tipo assim, você tá ali fazendo um café. A pessoa pergunta isso, tu tá fazendo um café. Cara, eu tô fazendo um café, não tá vendo? Né, assim, ou perguntas bestas, ou coisas, sabe? Gente, então assim, desabafar no YouTube não é pra todo mundo, ainda bem que o meu YouTube é bem pequenininho. Mas talvez daqui a 10 anos, ou daqui a 3 anos, 4 anos, não sei nem quanto vai durar esse tempo de plataforma do YouTube, eu me escute e veja se eu melhorei isso, ou se eu continuo a mesma. É muito fácil a gente amar pessoas perfeitas, né? Boas, né? É como diz lá na Bíblia, o difícil é amar pessoas complicadas. Mas tem pessoas que são muito complicadas e a gente ainda ama. E tem pessoas que são boas pra maioria, mas pra gente, a gente não ama, porque pra gente não é boa. Nem sempre uma pessoa que é boa pra outro vai ser a mesma coisa. É por isso que se você for ver no mundo inteiro, vai ter pessoas que vão sempre ter uma pessoa que não gosta. Não existe uma pessoa que diga, eu gosto de geral, eu gosto de todo mundo. Não. No mundo sempre tem um ou outro que não gosta. Eu tava vendo uma passagem da Bíblia ontem, acho que foi ontem, foi assim, porque Deus fala, né, de inimigo. Quando ele fala de inimigo, ele tá falando, né, dos inimigos mal, né, da turma do mal, de Satanás e seus demônios, né. Mas tem uma palavra que ele fala, que eu farei uma mesa farta diante dos teus adversários. Quando fala adversários, eu acho que não é a mesma coisa que inimigo. Eu acho que adversários é isso. Deus já sabe, né? Deus é sábio e ele sabe que a gente tem adversários, que adversários não é o mesmo que inimigo. Os inimigos, né, são os inimigos são a parte demoníaca, né, do mal, a parte do mal. Mas os adversários são pessoas que são seus adversários. Não existe, você pode tentar
Se você de infância até 42 não conseguiu viver em paz com uma pessoa, você não vai viver. Você se afaste. Se afaste. Por quê? E se afastar e não desejar o mal, gente. Isso é muito importante. Vamos desejar o bem para as pessoas. Que elas sejam felizes. Que aconteça coisa boa, aqueles sonhos. Se ela sonhar em ricar, Senhor, dá muita prosperidade para ela. Deus, não pode dar prosperidade. Se elas sonham, não que elas sonhar, que Deus põe a mão, né? Porque também a gente não quer dizer que a pessoa que você não gosta, ou que ela não gosta de você, não quer dizer que ela, para a maioria, não seja boa. Para a maioria que ama. Às vezes eu me pergunto, será que eu sou o problema de tudo? Será que eu sempre sou o problema? Porque tem uma outra pessoa, aliás, tem muita pessoa, acho, não sei se tem muitas. Eu tenho muitos desafetos. Tava pensando, eu tenho vários desafetos, gente. Tem várias pessoas que não vai com a minha cara. Enquanto tem umas que quando elas vão demais. Ao ponto que tem algumas que me odeiam, me detestam, outras gostam de mim. E muito, entendeu? Gostam muito. Pelo menos é o que parece, né? Nada é o que parece. Mas às vezes elas tem pessoas muito queridas. Que apesar de tantas coisas, elas gostam. Elas demonstram que gostam de mim, entendeu? Tem pessoas que pra mim eu pudesse levar assim pra vida toda, pessoas maravilhosas. Assim, só que uma coisa que eu aprendi também é não esperar muito dos outros. Nem que aquelas pessoas sejam maravilhosas, perfeitas, que elas lhe ajudem, sejam legais pra você. Uma hora ou outra elas vão lhe magoar. Mas aí você tem que discernir. A pessoa te magoa direto, é direto te enchendo o saco, é direto te tirando a paciência. Se for, cara, você afasta. Eu tenho isso, cara, perdoar. Pra mim, perdoar anda longe de conviver com a pessoa. Se seu marido, uma suposição, se o marido lhe bate, coisa, faz tudo que não presta com você. Você não tem o direito de separar, lhe trai, você não tem o direito de separar. Aí perdoar é outra coisa. Você perdoa, mas você vai embora. Você não precisa conviver e tem até medida de proteção para dizer quantos passos, quantos metros aquela pessoa tem que ficar do lado, entendeu? Tem que ficar longe de você. Então, perdão para mim. Mas eu sou mortal pecadora. Né? Então, não sou Jesus, não sou como Jesus, eu gostaria de ser semelhante. Meu sonho é ser semelhante a ele. Mas eu acho que eu fico mais naquela parte dos fariseus, sabe? Que ele reclamava quando os fariseus perturbavam e ele dizia raça de víbora. E eu sou mais parecida nessa parte da raça de víbora. Que tem gente que se faz de tão bom, tão maravilhoso, mas é víbora. Víbora, entendeu? E nós todos somos meio víboras mesmo. E quando eu digo com os outros, eu digo aplicar a mim também. Não tô querendo me fazer de santinha, não. Eu só acho que Deus permitiu que fosse assim. Pra ter gente na família ou fora da família. E uma coisa que tem na Bíblia, eu acho muito interessante, que diz na Bíblia, que os piores, né, os nossos maiores inimigos são os da nossa família. Gente, pelo amor de Deus, o próprio Deus já deixou escrito. José. Quem jogou José no buraco? Os irmãos, né? Os irmãos e tantas outras coisas aí de questões de família. Então, assim, por isso que muita gente diz assim, estranho. Mas, gente, não é todo mundo não, viu? Vamos ser justos. Tem família da gente que é maravilhosa. Tem parente, família. Quer dizer, que dizem que família é quando a gente casa e tem os filhos e o marido, né? A família, né? Mas tem parente. Bom, primo, prima. Gente, que é tio, que é bom, entendeu? Que é legal, que parece irmão. Tem pessoas da minha família que, pra mim, eu acho melhor que irmão, porque, assim, eu tenho duas irmãs, parte de pai. Não cresci, não convivi pouco com uma e com a outra não convivi praticamente nada. Fiquei pouco tempo junto dela, mas eu gosto bastante dela. Só que eu tenho primo, família que pra mim é melhor que irmão, entendeu? Mais chegado que irmão.
como tenho amigas, que pra mim é mais achegada do que irmão. Então, eu não posso também me considerar uma pessoa ruim, como eu tava falando mal de mim, já vou me defender um pouco, porque eu posso ser minha advogada, minha juíza e também, né, eu posso ser minha juíza, mas também minha advogada, né? Isso eu me defendendo um pouco. Tem muita amiguinha, gente, muito legal, muita amiga massa. Eu tenho uma amiga lá no sítio que a gente é amiga de criança, de infância. Ainda hoje ela é minha amiga, eu considero ela minha amiga e eu vejo ela me considerando amiga dela. Eu posso não ser a primeira amiga, a melhor amiga dela, mas eu sou amiga dela e ela é minha amiga, entendeu? Se eu passar 10 anos sem ver ela, como eu passei agora, quase isso, uns 8 anos sem ver ela, quando eu vi ela, a mesma sintonia. Então, assim, poxa, eu não sou, eu não posso estar falando mal de mim porque isso é errado. Então, gente, o que eu queria me definir, se eu fosse pra me definir, que eu nem posso também me definir, né? Aliás, ninguém pode definir ninguém. Mas se eu fosse me dizer, eu acho que eu sou assim, meio a meio. Eu sou dependendo de como você me trata, ou de como você me faz sentir, entendeu? Tem muito isso, às vezes não é como a pessoa lhe trata, que às vezes a pessoa tá lhe tratando bem, ela e tudo, mas você tá vendo a falsidade, então não vale. É como a pessoa te faz sentir. Às vezes a pessoa conversa 10 minutos com você e você sai aliviado, porque a pessoa te fez sentir bem. A pessoa não te falou nada desagradável. E às vezes fica uma pessoa babando o ovo, falando um monte de coisa, até te elogiando tua roupa 1000 vezes. Ai, que roupa linda, que isso, ai, que... Mas, gente, como ela faz te sentir? Te faz sentir mal? Te faz sentir otária? Te faz sentir menos, inferior? Ah, então não é, entendeu? A pessoa não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa diz de você, é como a pessoa faz você te sentir. Tem pessoas que só com o olhar te faz sentir um lixo, só com o olhar te faz sentir julgada. Só olha pra você e sabe que ela tá te julgando, né? Então, assim, vamos ser criteriosos, gente, com quem a gente convive, com quem a gente deixa entrar na nossa casa e com quem na casa da gente a gente vai na casa daquela pessoa, entendeu? Vamos ser critério. Se o ambiente é hostil, se o ambiente te feriu, não vai lá não. Se o ambiente não é pra você, não vai. E a outra pessoa também, você vive bem, você vive bem. Porque conviver com pessoas desagradáveis vai te fazer desagradável, gente, perante a Deus do céu. Eu não era tão desagradável até conviver com pessoas desagradáveis. Aí, porque não tem, a pessoa vai, por mais santo, por mais gente boa que você seja, a pessoa vai te enchendo a paciência, você vai ficando hostil. E aquele negócio, a pessoa vai te provocando para você mostrar o lado sombrio, o lado escuro, para se fazer de vítima. Entendeu? Então muita gente se faz de vítima. Ah, vítima, vítima. Até uma pessoa que eu, pra mim mesmo, eu sei que eu vitimei só uma pessoa porque eu não vi, entendeu? Não vi, não sabia, eu foi enganada. Essa pessoa que foi vítima, mas foi enganada, foi um erro, porque eu nunca sabia, vim saber anos depois de, enfim, uma coisa que não interessa agora. Agora, as pessoas que eu já fui grosseira, já disse uma resposta desagradável, é porque já me atormentou, já me tirou a paciência. Então, assim, eu não quero fingir que sou quem eu não sou, entendeu? Eu não quero que aquela pessoa fingindo mais agradável. Cara, se você me tratar bem, pode ter certeza, eu sempre digo isso, vai extrair o meu melhor. E a pessoa diz, será que pode apertar um limão e sair? E sai. Gente, limão é a fruta da vez. Se a pessoa acha que eu sou um limão, gente, tem gente doido por limão, tem gente que ama limão. Tem gente que toma limão de manhã em jejum. Então, limão é uma fruta maravilhosa. E se eu sou um limão, me aperte, que será um limão, vai ser bom. Limão, entendeu? Se eu for um limão, que eu seja um limão. Eu acho limão uma fruta maravilhosa. Entendeu? Não quero me apertar, não quero me fazer mal e me apertar e sair um pêssego. Porque não vai sair, entendeu? E, então, assim,
É muito difícil lidar com pessoas, conviver com pessoas. É muito difícil lidar com a gente, conviver com a gente. A gente, você dominar você mesmo é muito difícil. Assim, o autodomínio é um negócio que eu oro muito, sabe? Pedindo a Deus por autodomínio, paciência. E parece que quando eu oro, acontece coisa pra. Sabe? Uma vez eu tive um pensamento, eu vou dizer aqui, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe que eu pensei isso a respeito dele. Eu pensei, Senhor, por que quando eu te peço autodomínio as coisas ficam mais difíceis? Por que quando eu te peço paciência é mais desafio no meu caminho? Por que o Senhor não me dá paciência? Sabe, eu pensei isso. Por quê? Assim, mas Deus é sábio. Deus é muito sábio. E Ele dá aquilo que tu precisa. Se realmente eu tô querendo ter paciência, só que Ele viu que eu ainda não tô preparada, eu ainda não sou paciente. Mas eu posso ser um dia, né? Tô esperança que Deus um dia me ajude, porque eu sozinha não consigo ter autodomínio, ter paciência. Gente, eu tenho muitas qualidades também, que eu não vou ficar citando, porque isso é errado. Quando a pessoa, você nunca deve estar vendo, isso, né? Ficar citando qualidade e nada, ai que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque até na Bíblia diz que a gente não deve estar falando, né? Essas coisas bem, desde que os outros vejam, ou que os outros saibam, enfim, eu falei dos meus defeitos. Mas as minhas qualidades, eu não sei direito não. Porque quem me conhece de verdade no interior, tudo sabe, né? Porque eu não sei direito das minhas qualidades. É uma coisa que eu digo, não sei. Sei que sabe a Deus. Então o vídeo foi esse, um vídeo de desabafo. Se alguém ver esse vídeo, por favor, não me julgue. Tô só desabafando mesmo. E não sei se eu vou postar, mas se eu postar, não julgue, tá? Qualquer um pode passar por esse momento de incerteza, esse momento de, sabe, momento assim, esses momentos, mas isso passa, tudo passa, né? Então, obrigada. Curta aí, tá o vídeo. Não, compartilha, não. Eu tô no YouTube diferente pra não compartilhar. É porque na realidade eu nem quero que esse vídeo, nem sei se eu vou postar esse vídeo, nem sei se eu quero ele seja visto, eu vou analisando. Mas curto, tá? Se for comentar, comenta algo bom pra edificar, comenta algo que edifica, algo legal, tá bom? Fica com Deus.